meu pastor Edilson para fazer uma oração de abertura desta aula. Já gravando, meu pastor. Oremos, queridos, para nós iniciarmos então essa nossa bendita aula, muito importante para o nosso crescimento na fé. Santo Deus, Senhor dos céus e da terra, nossa gratidão ao Senhor pela vida desta manhã de domingo, nossa gratidão pelo privilégio que temos de desfrutar da tua onipresença. Aqui estamos virtualmente nesta sala, mas cada um nos seus lares, certos de que o Senhor está conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre cada família já presente aqui, aqueles que chegarão, de maneira que sejamos nesta manhã edificados pelo aprendizado, pelo estudo da tua palavra. Abençoa o presbítero Carlos, cuida Amém, dele, dá a Jesus. ele discernimento, sabedoria, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, dá a ele a tranquilidade para ministrar os nossos corações Amém. nesta manhã. Abençoa o presbítero Kleber, sua família também, seus parceiros ali na condução da nossa escola dominical. Abençoa através desse momento a vida da nossa igreja, daqueles que estarão conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez, por que escatologia? Por que estudar escatologia? Nós vamos entrar numa doutrina, no ensino, quando a gente fala doutrina, a gente fala ensino, que é um ramo da escatologia, que é um ramo da teologia sistemática. Escatologia, como a gente vai ver daqui a pouco, a própria definição do termo, mas antes a gente precisa fazer algumas considerações aqui. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, não é? E geralmente os preocupados demais, os ansiosos demais, já viram nessa pandemia quase que o fim do mundo. E foi assim em muitas tragédias que se abateu sobre essa terra. Né? Nós podemos ver a peste quando veio, as duas guerras mundiais, enfim, já teve segmentos que tentaram estabelecer a volta de Cristo, o tempo de encerramento dos gentios, como a Testemunha de Jeová, 1914, depois teve outro evento de 1925, outro evento de 1975, e são previsões que falharam. E, ademais, porque nós, seres humanos, também temos alguns aquela preocupação excessiva com o futuro. Como é que vai ser o meu futuro? O que vai vir depois da pandemia? Escatologia, nós vamos estudar isso. Não é? Só que, como o título, o subtítulo está dando aqui, Cristo é o futuro. O que ensina a Bíblia? Nós podemos construir, e de fato eu sei que nos Estados Unidos há empresas que constroem cenários futurísticos a partir de dados, elementos conhecidos agora do presente e do passado. Mas mesmo que o homem ele possa ter uma previsão de acerto, ele é falho, ele é limitado. A questão do futuro nosso, ela está totalmente escondida, ela está totalmente no mistério de Deus. E para nós, como servos de Deus, se eu quiser saber o meu futuro, só tem um lugar, a Bíblia. É lá que eu vou saber como é que vai ser o nosso futuro, o meu futuro. Nós vamos ver que tem um futuro nosso particular e tem um futuro da humanidade. A gente vai entender isso aí tudo. Então, o que que acontece? Existe uma preocupação, tem dois, o pêndulo, ele vai para dois lados. Tem gente que se preocupa demais, que vai ler jornal para achar ali sinais que estão com a Bíblia para dizer Jesus está voltando. Tem outros que aproveitam que repugnam, rejeitam escatologia, porque, olha só, é uma doutrina que ninguém tem certeza de nada, ninguém tem data de nada, ninguém tem previsão de nada. Temos acontecimento, mas quando vai? Não sei o que vai acontecer. E será que vai acontecer? Então, nós vamos aqui agora iniciar esse estudo de escatologia de uma forma muito equilibrada, né, em cima de uma teologia muito saudável, para a gente, então, que descansar nosso coração. Então, a partir de agora, quando a gente escutar todas essas catástrofes que se abater, né, todo o mal que vir sobre a terra, nós sabemos o seguinte, que a história está caminhando para um fim. Isso é bíblico, isso é fato. História desse mundo caído chegará a um fim. Os eventos que virão após os acontecimentos futuros, como foi dito lá, os discípulos lá em Atos, quando perguntaram para Jesus, Senhor, quando irás restaurar o reino a Israel? Qual foi a resposta? Olha só, não compete a você se preocupar com data, com área, com hora, com local. Isso é da autoridade do Pai. O que vocês se devem preocupar? Ser minhas testemunhas. É isso que vocês devem se preocupar, é proclamar. Então, é assim que a gente começa a introdução de escatologia, que nós vamos ver aqui já como uma definiçãozinha. Vamos embora aqui.
que é escatologia? O termo escatologia origina-se de duas palavras gregas, escatos, não sei se a tradução é essa, mas a pronúncia, mas vamos tentar dizer que sim, e logos, e significa doutrina das últimas coisas. Então, esse escatos quer dizer última. Doutrina, geralmente, eu clipei aí, para depois a gente vai discutir isso, geralmente tem sido entendido como referindo-se a eventos que ainda virão a acontecer, relacionados tanto com o indivíduo, por isso que eu falei, uma questão de futuro pessoal, como com o mundo, já com a humanidade, já cósmico, né? O que vai acontecer? Nós vamos ver tudo isso. Então, por que eu coloquei geralmente? Porque toda vez que a gente fala em escatologia, no nosso meio, geralmente as pessoas apontam sempre para o quê? A segunda vinda de Cristo. Não está errado. Totalmente. Mas, se a gente tão somente pensar na segunda vinda de Cristo, a gente empobrece a própria doutrina da escatologia. Porque para ter uma segunda vinda, eu tenho que ter uma primeira vinda. E será que só é escatologia a segunda vinda? A primeira vinda não é escatologia? Claro que a primeira vinda é escatologia. E nós vamos ver durante o estudo que tudo que está no Antigo Testamento, o auge das profecias, grande parte delas, aponta para quê? Para a primeira vinda de Cristo. Então, nessa primeira aula panorâmica que nós vamos ter um entendimento que sim, escatologia é para as coisas futuras, nos preparando para a segunda volta de Cristo e alguns eventos que precederão essa volta, mas sem perder o olhar para a primeira vinda de Cristo. Porque essa primeira vinda, ela é o auge, ela é a culminância do que foi profetizado lá pelos profetas no Antigo Testamento. E que nós não podemos, não adianta eu estar ansioso, preocupado com o futuro, negligenciando o meu presente, que é justamente o quê? Essa primeira vinda de Cristo. A era da igreja, a era do Espírito Santo. Né? Igreja, Espírito Santo, tudo isso são eventos que a gente vai aprender que são escatológicos. Quando você ouvir essa expressão escatológico, eu estou lidando com coisas do futuro, acontecimentos do futuro. E que, no nosso caso, em particular, como cristão, nós vamos aprender aqui que também tem eventos que estão para o futuro, mas que nós já estamos desfrutando no presente. Nós vamos ver algumas benesses, né, conquistadas pelo mérito de Cristo Jesus na sua cruz, na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição. Então a gente já sabe definir, nós sabemos aqui agora, vamos seguir. Primeira coisa, a palavra escatologia, ela se fundamenta em diversos textos das Escrituras. Então, nós vamos achar essa palavra escatologia. Por exemplo, Bíblia. Eu não acho a palavra Bíblia na Bíblia. Eu acho Escritura Sagrada. Bíblia é uma coleção de livros. Mas a palavra escatologia, de escatos ou de escatas, está lá. E aonde? Quando você vê, nos últimos dias, acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no monte. Então, você está vendo aí a expressão, nos últimos dias. Que dias são esses? Que últimos dias são esses? Então, nós vamos ver tudo isso, nós vamos estudar tudo isso. Lembra que eu estou falando, nós estamos arranhando a superfície da escatologia. Então, outro também, lá no Antigo Testamento, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Isso aqui é um evento futurístico. É um evento que vai acontecer, que vai culminar quando todos os povos se dirigirem a Jerusalém. Isso aí é um evento no futuro. Então, a expressão nos últimos dias, quando os irmãos vê lá, os últimos dias, nós estamos falando de escatos, nós estamos falando da palavra que dá origem à escatologia, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Também a palavra escatologia, escatos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito. Última hora. Então, nos últimos dias, últimos tempos, última hora, vem tudo isso que dá origem à palavra escato. Só que quando eu pego a palavra escato e junto com a palavra logos, eu formo um tratado, um estudo, uma doutrina, que é a doutrina da escatologia, que nada mais é que é a doutrina das últimas coisas, né, que vai realizar. Vamos lá, vamos dar sequência. Muito bem. Dentro dessa macrovisão que nós temos da teologia reformada, esses quatro pilares, criação, queda, redenção, onde que eu me localizo a escatologia? Deus criou, vê a queda, vê a redenção, obviamente que nós estamos falando, espera aqui, nós estamos falando de escatologia dentro dessa categoria da consumação, né? Temos a criação, o homem pecou, aí tem
todo um projeto de redenção, estou incluindo aqui o Antigo e o Novo Testamento, e obviamente que essa história vai ter que ter um fim. Jesus disse isso muito bem claro em Mateus 24, 14. Depois que o evangelho for pregado a todas as nações, étnicas e povo, virá o fim. Então, nós estamos caminhando para o fim. O que é o fim, Carlos? Nós estamos caminhando para o fim de uma era de um mundo caído. É isso que nós temos com isso. E a escatologia, como nós vamos ver, é uma promessa extraordinária para nós. Muito bem, eu divido para facilitar essa escatologia em dois ramos, em duas categorias. Eu tenho a individual e tenho uma geral. Irmãos, nós estamos esperando a volta de Jesus, mas enquanto Jesus, no seu tempo, que pertence ao Pai, a hora e o tempo, nós temos uma escatologia. E o que trata dessa escatologia individual? Essas categorias que eu vou mostrar aqui para os irmãos, nós não vamos tratar isso aqui agora. Isso aí, o nosso presbítero Kleber, a gente vai trabalhar junto cada categoria dessa. Né? Cada um desses é de uma riqueza. Primeiro, nós temos uma questão da morte física. Eu e você. Aí uma pergunta, cara, o que é a morte? Se Jesus já morreu por mim, pagou meus pecados e tirou a culpa, por que eu ainda tenho que passar pela experiência amargosa da morte? Afinal de contas, para o justo, a morte é uma condenação? São perguntas que nosso presbítero, nós vamos tentar responder para os irmãos durante as aulas que virão. Deixa eu pegar aqui a nossa irmã entrando. Vamos lá. Outra, imortalidade da alma. Vem cá, irmão, nós temos uma alma imortal? O justo tem uma alma imortal? Como é que a gente vai tratar isso? Né, os gregos falavam de imortalidade. Será que a visão grega de imortalidade da alma é a mesma visão que nós temos na Bíblia? Será que, de fato, nós somos imortais? Essas e outras perguntas serão respondidas nas aulas. Estado intermediário. Vamos lá, meu irmão, você morreu hoje. Até a ressurreição de Cristo, até a sua ressurreição, esse período eu chamo de estado intermediário. Aí eu pergunto, existe nesse estado aquilo que foi chamado sono da alma? A psicopaniquia, psicoalma, paniquia, sono? Será que existe? Será que eu posso diferenciar céu, paraíso e seio de Abraão? Afinal de contas, para onde vai o justo quando morre agora? São perguntas que responderemos nas próximas aulas. Vocês vão ter que ficar com esse gostinho aí. Tá? Vamos agora para agora nós saímos do individual e vamos para o geral, para a humanidade, né? Primeira coisa, o retorno de Cristo. Esse é o evento, um magno evento, né? O opus evento, que nós estamos aguardando, que é a volta de Cristo, a segunda vinda dele. Né? Estamos falando de retorno. Também ali nós vamos falar da ressurreição geral, tanto, né, ímpios e justos, nossa ressurreição, nós vamos falar de juízo final, nós vamos falar da consumação do reino, nós vamos falar da condição final do justo e dos ímpios. Vamos falar também, como Kleber abordou, a questão do milênio, aquelas categorias, a milenista, pré-milenista, pós-milenista, arrebatamento, a igreja passa ou não passa pela tribulação? Será que a gente passa? Onde é que surgiu? A igreja primitiva acreditava que a igreja ia passar pela tribulação, até que no século XIX vai surgir na Escócia um tal de pré-tribulacionismo, dizendo que a igreja ela escapará da tribulação. É fato isso? Será que é isso mesmo? Nós vamos estudar isso. Então, não perca as próximas aulas sobre isso. Bem, qual é o propósito da escatologia? O propósito da escatologia é eu saber de eventos futuros, ter conhecimento. Irmão, olha só, hoje, quando alguém quer saber sobre, tem essa ansiedade dos eventos futuros, o que elas fazem? Como elas não têm a voz de Deus, não têm a Bíblia, vai procurar horóscopo, vai procurar guru, vai procurar tarô, vai procurar uma série de coisas. Um exemplo bíblico que a gente pode ter aqui com bastante propriedade, quando Deus deixa de falar e o homem quer saber de algo do futuro dele, ou algo que vai acontecer naquilo que ele vai realizar, e ele já não escuta a voz de Deus, foi Saul. Lembra de Saul? Samuel é morto. Aí o que acontece com Saul? Saul vai para uma batalha. Só que Saul faz o quê? Deus não falava pelo profeta, já não tinha Samuel, Deus não falava por... Ou seja, Deus se calou com Saul. O que Saul vai fazer, meus irmãos? Vai atrás de uma médium,
pitoniza. Aquilo que ele tinha perseguido para tentar trazer o espírito de Samuel, para então poder dar uma dica do que aconteceria na batalha. Isso é para você ver o desespero de quem não tem a palavra, de quem arranca a palavra, quando Deus se cala. É o que acontece com o mundo que está em trevas. O mundo que está em trevas está ansioso pelo futuro, mas vai buscar isso aonde? Em fontes que realmente são precárias e que não podem dizer nada. E geralmente, quando eles trazem alguma coisa, só é desgraça, só é tragédia. Basta você ver aquelas quadras que tem ali de Nostradamus, quem vai atrás daquilo. Só tem desgraça naquilo. Vamos lá. Então eu disse para os irmãos que a proposta nossa aqui, e que vai ser o nosso estudo, é que à medida que nós vamos aprofundar em todos esses temas, tem temas polêmicos, temas que vai mexer com a nossa emoção, mas a proposta a primeira das últimas coisas dessa doutrina é proporcionar para mim e para você a esperança ao povo de Deus quanto ao futuro. Meu irmão, descanse, deixa o futuro no futuro. Jesus disse, preocupai com o dia de hoje. Mas vamos lá, essa preocupação do dia de hoje, nós não podemos negligenciar esse futuro. Né? Lembra que eu falei da tendência pendular nossa? Ah, então eu não me preocupo com o futuro, só com o presente. Não, meu irmão, é no presente, como tem uma frase que eu gosto muito na vida militar, que é na paz que a gente se prepara para a guerra. Então, esse teu presente, descansa teu coração, mas nós estamos preparados e a gente vai ver isso, o que é escatologia. Muito bem. Olha só que coisa interessante. Paulo, ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, aqueles irmãos ali estavam vivendo uma expectação de escatologia muito interessante. E, como alguns teólogos dizem que Paulo aguardava Jesus para a sua época. E aqueles irmãos também aguardavam Jesus para a sua época. Só que aqueles irmãos passaram por uma aflição de espírito muito grande. Qual é? Paulo, tem muitos dos nossos irmãos aqui fiéis no Senhor que estão morrendo. E agora? Como é que vai ser a situação deles? Paulo, calma, calma. Aí Paulo vai dar toda ali para eles, todo um ensino do que deve preceder a vida de Cristo, para onde eles vão, calma. Paulo, então, em alguns crentes cujos entes queridos haviam morrido, estavam enfrentando uma tristeza, que pelo menos em parte não era saudável nem necessário. É isso que eu falo. Muitos servos do Senhor enchem sua alma de aflição. Depois da pandemia, o que vai acontecer? Outra pandemia. Depois da guerra, outra guerra. E depois da fome, outra fome. Até Jesus voltar, meu irmão, prepara. Os dias não serão fáceis. Não serão fáceis. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, com certeza a boa mão do Senhor vai estar nos guardando. Poderemos, nosso presbítero falou lá em Apocalipse, dos irmãos que morreram. Podemos morrer com as situações deste mundo, as tragédias? Podemos. Mas o que traz isso? É o conforto que de nossa alma, a nossa vida e o nosso futuro, aquilo que Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, né, guardei a fé e sei que o Senhor, ele guardou o meu depósito. O meu depósito e o seu depósito estão bem guardados, porque o nosso trabalho hoje no Senhor não é em vão, diz Paulo lá em 1 Coríntios. Muito bem, então, escatologia é para trazer para o meu coração e para o teu esperança, ainda que se aponte para um futuro sombrio. Vamos dar sequência. Aqui eu vou trazer uma fala de um teólogo alemão, um clássico chamado Teologia da Esperança. Detalhe, para ele, escatologia tem um outro nome, Teologia da Esperança. Pedro vai dizer que Cristo nos regenerou para uma viva esperança. Eu gosto dessa palavra. A nossa esperança, ela é viva. E aquilo que é vivo se cresce cada dia, a despeito das aflições que nós vamos passar como servos do Senhor, e já estamos passando e estamos vendo nossos irmãos no Oriente Médio, nossos irmãos na China, os servos. Então veja isso de uma forma macro, também na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não é? Mas lembre, escatologia traz para mim esperança. O nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: na realidade, a escatologia ela é idêntica à doutrina da esperança cristã, que abrange tanto aquilo que se espera como o ato de esperar. Ora, que coisa interessante, nós esperamos a segunda vinda, nós esperamos estar com Cristo no céu, não é? Ou no paraíso, ou não sei, nós vamos tratar disso, mas também não basta só esperar, nós temos que cuidar do nosso ato de esperar. Lembra que esperança para nós não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. Mas qual é a diferença, Carlos? É que tanto um quanto o outro é esperar. A questão é que o ato de esperar, tão somente, ele é um ato passivo, gente se acomoda. O ato de esperançar, não. É um ato que eu tenho esperança, né, em tudo que está prometido, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando, ao mesmo tempo eu estou agindo, ao mesmo tempo eu estou comprometido com a igreja. É uma esperança que me coloca num compromisso.
Por isso que é do verbo esperançar, não é do verbo esperar. Tá? E ele vai dizer, o cristianismo é total e visceralmente escatologia. Meu irmão, tudo aponta para Cristo. Profundamente, o cristianismo é todo escatológico. Um momento, o auge. Olha o que Eclesiastes diz: não existe nada novo debaixo dos céus. Olha, perdão, debaixo do sol. Debaixo do sol não tem nada novo, que é o tempo que conta, é o tempo de pecado. Acima do sol é a eternidade. Então ele faz esse parâmetro. Acima do sol é a eternidade. Abaixo do sol é o tempo que conta. No tempo que conta, só tem uma novidade que aconteceu até hoje: o nascimento do Senhor Jesus. É quando a eternidade entrou no tempo que conta. Então, a única novidade que nós temos é o nascimento de Cristo, é a primeira vinda de Cristo. Nesse primeiro momento de Eclesiastes, nada aconteceu, só tem uma coisa de novo: o nascimento de Cristo, a entrada de Cristo nesse mundo. Isso é o extraordinário de Deus para esse mundo. Vamos lá. De fato, a fé cristã vive da ressurreição de Cristo crucificado. Paulo diz que se Cristo não recrucificou, tudo isso aqui que nós estamos falando é balela. E se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos é para a glória de Cristo, fundamentado, descansado, alicerçado nessa teologia da esperança, que o nosso futuro, por mais que coisas trágicas lá na frente possam nos acontecer, mas a minha alma, a sua alma, a certeza da nossa salvação, ela está firme em Deus. É isso que traz consolo. Não adianta, meu irmão, esse mundo caído vai passar. Eu acabei de falar de um texto de Mateus, onde Jesus diz que virá o fim. Tem gente que se apega a essa terra. Essa terra tem dias contados para ela. Essa terra como um mundo caído. Dando sequência. A pergunta que eu faço para os irmãos agora é: onde começa a escatologia na Bíblia? Em Daniel, Ezequiel ou Apocalipse? Vamos lá, Valéria. Você já leu um pouquinho de Bíblia. Quando você lê a Bíblia e vê aqueles eventos lá para o futuro, os profetas falando, você acha que onde é que começa a escatologia? Como pode ser para a Valéria, para todos aqui? Alguém tem uma resposta para essa pergunta? Será que quando eu abro a minha Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, onde é que começa a escatologia? É em Daniel? Carlos, eu não Fala. entendi muito bem. Vamos... Como você pode repetir a pergunta? Olha só, onde começa a escatologia na Bíblia? Onde é que começa todo o plano redentivo de Deus? Todas as promessas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos servos dele. Onde é que começa isso tudo? Em Gênesis? Olha só, minha irmã, louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente fala em escatologia, de fato, nós vamos ver que sim. Muito bem. De fato, mas em que momento de Gênesis? É isso que a gente vai ver. De fato, por que eu fiz essa pergunta, Valéria? No momento que ele criou todas as coisas? Quase que você chegou lá. Quase que você chegou lá. Vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Porque toda vez que a gente fala de escatologia na Bíblia, ou fala de coisas do futuro, acontecimento, todo mundo vai ou em Daniel, que é o chamado Apocalipse do Antigo Testamento, ou vai no Apocalipse. Irmão, a Bíblia toda, ela é escatologia. A Bíblia toda. Todos os livros da Bíblia são escatológicos. Afinal de contas, eles têm uma mensagem única, eles estão no plano redentivo. Uns podem destacar mais as questões, por exemplo, nos profetas, a gente vê muitas profecias, a gente vai falar sobre isso, mas a Bíblia toda, quando pergunta assim, o que você entende? Onde é que está? Onde na Bíblia eu posso estudar a escatologia? Meu irmão, você pode estudar de Gênesis a Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai estudar a escatologia completa. Não tenta pegar só um livro, não. Lembrando, você já estudou matemática. Lá em matemática, a gente estudava uma coisa chamada conjunto. Lembra aquele negócio de estar contido, não estar contido? Um elemento está contido? Então, quando eu pego escatologia é aquele círculo grandão. Então, Daniel e o livro de Apocalipse estão dentro desse conjunto maior. Por quê? Apocalipse, o gênero Apocalipse quer dizer um gênero literário. Quando o Kleber deu aula lá, está dando, terminando a aula, Apocalipse é o quê? É um gênero literário. O nosso Apocalipse de João, ele tem 3 gêneros literários. O que é gênero literário, Carlos? Nós temos a epístola, nós temos as narrativas, nós temos os livros proféticos. Quando você lê um texto acadêmico, uma revista, é diferente de você ler um texto acadêmico. Quando você lê um romance, é diferente de você ler um conto. São gêneros literários diferentes. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando Apocalipse. Apocalipse é um gênero literário. Só que o nosso Apocalipse tem 3 gêneros lá dentro. Tem o primeiro que começa com a epístola, porque Jesus fala das igrejas. Depois nós tem profecias lá dentro,
Gênero profético. E temos o Apocalipse. O que caracteriza o Apocalipse? É um livro cheio de símbolos, apontando para vários. Kleber falou vários símbolos, falou de taça, falou de trombeta, falou de mulher sentada, dragão, besta. Isso aí são símbolos. Então, gênero, Apocalipse, tanto Daniel quanto Apocalipse, Ezequiel e todos os livros estão ali incluídos dentro daquilo que eu chamo que é escatologia. Porque todos eles apontam para uma mensagem única. É o plano redentivo de Deus. E onde é que começou? A escatologia no Antigo Testamento, ela começa no Jardim no Éden, onde Adão e Eva desfrutavam de plena comunhão. O que aconteceu? Onde é que vai começar a escatologia, a doutrina? Se eles tivessem obedecido ao Senhor e não tivesse caído, com certeza o que aconteceria? Nós não estaríamos hoje aqui falando de escatologia. Com certeza. Poderíamos estar falando de outras coisas muito mais interessantes e muito mais maravilhosas, e que não deixa a escatologia de ser. Mas com certeza. Mas após a queda em Gênesis, a narrativa é imediatamente seguida pela promessa. Aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Valéria, quando perguntar para você, começa em Gênesis. Aonde? Lá no versículo que depois que o homem sai do jardim. É a queda. Não é? Embora, Carlos, isso aí já foi planejado desde a eternidade, desde a fundação dos tempos, nosso Deus sabia que tudo isso ia acontecer, tá? Mas aqui no tempo que conta, no tempo Cronos, tá? Que é o nosso tempo, nós vamos dizer o seguinte: no momento que o homem é expulso, lembra que Deus deu uma ordem para o homem e disse que ele morreria. O homem foi expulso. Ao ser expulso, que Deus, a relação de Deus com a sua criatura não terminou com o pecado do homem. O Senhor teve aquilo que é a misericórdia. A Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso coração. Deus poderia terminar ali mesmo e cumprir a sua palavra. Olha, você vai morrer. Estipar. Acabou. Não, mas aprove a Deus. Então a escatologia, ela trata desse plano, desses eventos que estão totalmente envolvidos com essa proposta de Deus de resgatar esse homem caído. Essa promessa maravilhosa de um descendente que viria da mulher. É aqui que começa, então, para nós, a escatologia. Vamos sequência. A escatologia no Antigo Testamento, tá, vamos lá. Vamos lá. Perspectivas escatológicas. O que eu quero dizer com perspectivas escatológicas aqui para nós? Irmãos, o crente do Novo Testamento, ele tem uma visão maravilhosa de toda a escatologia. Ele tem as promessas, tem a primeira vinda de Cristo, ele tem, Jesus mesmo falou, olha, muitos queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo, que é ele. Então o crente no Novo Testamento, ele tem bênçãos extraordinárias com relação à escatologia. Não é? Por quê? Já tem alguns que dizem assim, poxa, mas o Antigo Testamento, ele é pobre em escatologia, porque ele não fala de juízo, ele não fala de ressurreição, ele não fala vida após a morte, ele não fala de muitas coisas, parece que ele é pobre. E não é verdade. Nós temos que aprender o seguinte, irmãos, nós já tivemos isso aqui. A revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não ia pegar todo o plano escatológico e jogar dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento. A propósito, existe uma coisa que, se não me engano, o Kleber mencionou, não sei se os irmãos que assistiram ouviram a aula de escatologia, que ele fala de uma perspectiva profética. O que é uma perspectiva profética? Eu tenho um bloco lá. Você pega, por exemplo, o sermão de Jesus, o sermão lá escatológico, o sermão escatológico é o sermão lá em Mateus 24, 25 e 24. Jesus, os discípulos, olha, Senhor, olha esse templo maravilhoso. Jesus vai dizer, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles vão para o Monte das Oliveiras. E Jesus, aí os discípulos, Senhor, qual é o sinal, né, com relação à tua vinda? Aí Jesus começa a falar de princípios, guerra, dores. O que Jesus está fazendo? Ali tem uma perspectiva profética. O que é uma perspectiva? Eu vou dar aqui uma ilustração. Lembra quando você está viajando e vê uma cadeia de montanhas? Quando você olha assim, parece que as montanhas estão tudo pertinho, né? Aí quando você se aproxima, você tem uma montanha aqui, a outra montanha lá longe. É assim mesmo, a perspectiva profética é porque dentro de um bloco daquele, tem profecias que vão se cumprir imediatamente, ou próximas, e tem outras que vão se cumprir lá na frente, bem longe, do que eu chamo de tempo. Então, Jesus fala da destruição do templo, e aconteceu no ano 70. Mas Jesus fala de princípios de dores, Jesus fala do surgimento do inimigo, são coisas que já vão acontecer mais no futuro. Então a gente chama isso de perspectiva profética. É o que vai acontecer nos blocos, na maioria dos blocos proféticos lá do Antigo Testamento.
Eles estão lendo, os próprios profetas, quando escrevem aquilo ali, ele não tem uma visão clara do que vai acontecer. Sabe que vai acontecer. Agora, o tempo e o momento, por quê? Embora aqui façamos uma correção. Vamos aqui falar de uma coisa interessante. Para os gregos, a história ela era circular. Então, ela vai se repetindo. Né? De tempos em tempos, tudo se repete. Para o judeu, a história ela é linear. Então, todos os eventos dele começou no ponto A e vai terminar tudo no ponto B, lá no final. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas da perspectiva, a gente vai falar. Para nós vamos ver que para nós cristãos, não é bem assim. Nós temos uma perspectiva, que ela tem um início, mas ela existe uma tensão. Por quê? Porque tudo que Jesus conquistou, tudo que ele prometeu, a vida eterna, não vai acontecer lá no final, quando Jesus voltar. Essa promessa, eu já desfruto dela agora. Por isso existe uma tensão que a gente vai falar entre o já e o ainda não. Muitas coisas em Cristo eu já desfruto agora, escatológicas. A vida, a promessa, se eu morrer agora em Cristo, com certeza, minha salvação. Eu não vou esperar Jesus voltar lá no final, para depois chamar. Não, essa certeza eu já tenho agora. Então, muito do que nós recebemos já está aqui. Não porque. Por isso que Paulo, quando ele ora lá em Efésios, ou se não me engano, em Colossenses, para que Deus abra os olhos do entendimento, não é para receber algo. É para que o povo entenda o que ele já tem. Muitas das vezes você já tem muito, mas só que a tua visão espiritual está tão anuviada que você não consegue ver as riquezas que você já possui em Cristo. Então a gente tende a sempre a pedir. E Paulo diz, não, você já tem muito. Vocês têm todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que vai ser dado a nós não é pelo tanto, não é pelo pouco que foi dado agora, é pelo tanto que ainda tem para nós. Então, vamos lá. Eu quero dizer para você que a primeira perspectiva lá era o Redentor vindouro. Nós não falamos aqui sobre a passagem de Gênesis 3,15. Eles já sabiam no Antigo Testamento que haveria o Messias. Esse Redentor que partiria dessa mulher. E é interessante porque esse Redentor vindouro, à medida que a revelação é progressiva, ele vai nascer conforme Gênesis 22, de Abraão. Ele vai ser Gênesis 49. Ele vai ser da tribo de Judá. Você vai ver lá em 1 Samuel 7 dizer que ele será rei. Olha a medida que vai acontecendo com o Redentor vindouro. E mais ainda, Isaías 53, ele será o servo sofredor. Irmãos, para onde que isso vai apontar? Para a primeira vinda de Cristo. Isso concretiza em Cristo. Então, para eles, vamos aqui para o próximo, o reino de Deus, para os judeus, principalmente com a noção do reino de Deus, quando chega ali na monarquia, eles começam a entender que o Redentor vindouro, ele tinha que cumprir 3 ofícios. Eles reconhecem 3 ofícios: o do rei, o do profeta e do sacerdote. Tudo isso, o auge do cumprimento acontecerá no Redentor vindouro. Eu pergunto, Jesus não cumpriu esses 3? Jesus é ao mesmo tempo, ele é o rei, você vê lá em Zacarias 9:9. Jesus é ao mesmo tempo sumo sacerdote, você vê lá em Salmo 110. E ao mesmo tempo, você vê Jesus como rei. Né? Rei, sacerdote e profeta. Profeta foi dito a Moisés, haverá um profeta, lá em Deuteronômio. Jesus cumpre. Então, eles têm essa noção, eles têm a noção que Deus é rei e tem essa noção do Redentor vindouro, que cumprirá esses 3 ofícios, inclusive o de rei. Por isso, eles têm uma perspectiva. Olha só, eles estão vendo de longe. Nós já vemos de perto. O crente do Novo Testamento, ele já vê de perto, eles vê de longe. Outra perspectiva, a nova aliança. Jeremias disse isso. O povo havia anulado. Já tinha uma nova aliança prometida por Deus. Onde que vai cumprir essa nova aliança? Em Cristo Jesus. Também outra perspectiva, a restauração de Israel. O Senhor está dando sinais que o remanescente de Israel será restaurado, que uma parte de Israel voltará. Próprio Elias ali, quando o profeta Elias ele chega, Senhor, eu sou o único profeta. Quem disse? Eu tenho 7.000 que não se dobraram. Paulo vai falar dos remanescentes de Israel. Nem todo que nascido em Israel é israelita será salvo, mas é o remanescente. Outra perspectiva, o derramamento do Espírito Santo. Isso foi profetizado por Joel. Isso aqui também é um dom escatológico, que foi cumprido aonde? Foi cumprido lá em Atos. Nós passamos pelo livro de Atos, o derramamento do Espírito.
O Espírito Santo, o derramamento, o Espírito Santo de Jesus disse, ficai para ser revestido, seis as minhas testemunhas, ser revestido de poder. O Espírito Santo, ele vem para nos revestir, para quê? Para nós darmos testemunhos, ser testemunhas de Cristo. Porque Jesus diz o quê? O evangelho tem que ser pregado a todo o reino, todos os povos, aí virá o fim. E quem é que nos capacita a enfrentar todas as adversidades para pregar o evangelho? É o Espírito Santo. E além disso, tem outro aspecto escatológico. O Espírito Santo, ele é o quê? O nosso penhor. Isso quer dizer que vem de Arabom. Uma parte da dívida já foi paga. Isso é o penhor. Jesus já pagou. Como se é o seguinte, olha, eu paguei uma parte dessa dívida. O restante, todinho, completo, será na volta dele. Então, o dom escatológico também do Espírito Santo faz parte da perspectiva do Antigo Testamento. Joel previu isso. Outro, o dia do Senhor. O dia do Senhor foi visto também como será um dia terrível, mas também será dias de bênçãos. Esse é o dia do Senhor, é o dia onde Deus acertará a conta. Outra perspectiva, novo céu e nova terra. Né? Eles já viam isso, que Deus pegaria o deserto e tornaria aquele ermo no jardim maravilhoso. Ele fala que os animais estariam dialogando, não haveria mais essa ferocidade, a restauração. Isso aponta o quê? Novo céu e nova terra. Agora, eu quero que os irmãos entendam nessa perspectiva. O que é? O Redentor vindouro, Cristo Jesus, o reino será completo na segunda vinda de Cristo. A nova aliança vem na primeira vinda de Cristo. A restauração de Israel completa será na segunda vinda de Cristo. O derramamento na primeira vinda de Cristo. O dia do Senhor na segunda vinda de Cristo. Novo céu e nova terra, segunda vinda de Cristo. Então, olha o que acontece. Nesse pacote do Antigo Testamento, por que a gente fala? O crente lá do Novo Testamento, ele via que aquelas profecias, elas viam o seguinte, na primeira vinda de Cristo seria cumprida uma parte. E na outra, seria então o que eles viram como um único ato, um único estágio, que eu falei que tudo se cumpriria no fim, na visão do judeu, o crente do Novo Testamento vê isso em dois estágios. É a perspectiva. Ele vê parte do cumprimento na primeira vinda de Cristo e parte na segunda vinda de Cristo. Isso é que é interessante. Quando a gente vai ler Bíblia, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente está vendo o que está apontando. E eles estão vendo como um ato que vai acontecer num dia determinado. Não. E o Novo Testamento, não. Jesus vai cumprir parte aqui e parte na segunda vinda. Vamos dar sequência. O que é importante? Por que eu propus essa introdução? Eu propus essa introdução pelo seguinte, irmãos. Dentro do sermão escatológico de Jesus, ele disse que vai acontecer, o amor se esfriaria. Paulo, falando também escatologicamente, ali para trazer paz ao coração de Tessalônica, ele disse que preparando a chegada do anticristo, viria o espírito de apostasia. Meu irmão, minha irmã, vocês estão vendo isso nos dias de hoje? Muita gente ficando apática em relação à igreja, muita gente já, pelo espírito de Paulo chega a dizer em Timóteo que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Esses últimos dias que eu falei ali, logo na definição de escatologia, escatom, para o crente do Novo Testamento, ele já estava vivendo esses últimos dias. Os últimos dias, o fim dos tempos é inaugurado na ressurreição de Cristo. Quando Cristo morre e ressurreta, começa o fim dos tempos. O judeu, ali, os nossos irmãos ali, e nós hoje, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a última hora. A questão nossa é olhar calendário e relógio. É dia tal? Não, isso é o tempo determinado por Deus. É o tempo que está lá no Kairos de Deus. Lembra que ele foi profetizado, Jesus foi profetizado onde? Gênesis 3,15. E onde é que vai estar o cumprimento? Gálatas 4,4. E veio Jesus, na plenitude veio o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, o tempo perfeito, o tempo determinado. Não foi no dia tal, 5 de dezembro, no dia 3 ou o primeiro do antes de Cristo. Não, foi o tempo determinado por Deus. É o Kairos. É o tempo que ele disse, é agora que meu filho vem. Por isso, nós temos que estar... Olha o que esse autor, nosso pastor, reverendo Edson Lopes, vai falar. Nessa passagem, que todo mundo conhece, né, nos demais irmãos, fortaleceis no Senhor e na força de seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar. Esse é um texto que nós vamos passar, porque nós estamos estudando expositivamente o livro de Efésios. Olha o que ele vai falar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo tem em mente conscientizar a igreja de que Cristo,
de Cristo, a igreja de Cristo, de que ele está no meio de uma batalha espiritual. Escatologia, irmão, é para nos dar consciência. Por que nós estamos resgatando? É para dar consciência para mim e para você que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Tem crente que descansa. Por isso que eu estou falando, tem gente que não dá a devida preocupação a esse tema da escatologia. Ah, não tem data, não tem hora, não tem nada certo. Não é assim. Não é, se é bíblico, ele tem que ser ensinado. Se é bíblico, os eventos, eu não sei a hora, mas se foi profetizado no seu tempo e no seu momento, eles serão cumpridos. Nesta passagem, no meio de uma batalha, e a nossa luta não é contra homens frágeis, mas contra a hoste supramundana de inumerável espírito maligno, o diabo mesmo e todos os seus demônios sob seu controle. Portanto, a discussão em torno da escatologia está relacionada com o pensamento cristão de que a igreja está nessa batalha e almeja a vinda de Cristo, para que o embate termine. Quando isso ocorrer, nós deixaremos de ser uma igreja militante, de militar, de combate, para ser uma igreja triunfante. A questão é que muitos não se acordam, muitos estão sucumbindo, muitos estão sendo alcançados pelo espírito de apostasia, outros estão sendo alcançados pela frieza espiritual. Começa a ouvir todo tipo de doutrina, não faz a sua pesquisa, não faz leitura bíblica, resultado, hoste supramundana, o mundanismo entrando na igreja, como diz o nosso reverendo Augusto Nicodemos, 3 inimigos que a igreja eu sempre repito isso, que ela vai enfrentar e enfrentou e vai enfrentar ao longo da sua história. Perseguição, mundanismo e esfriamento espiritual. Será que muitos de nós, aproveitando essa tecnologia, esse momento de pandemia, não estão esfriando espiritual a ponto de não ter prazer mais de congregar fisicamente na igreja, presencialmente? Isso aí é uma coisa que cada um no coração tem. Por quê? Porque negligencia essa batalha que nós estamos vivendo. E começa a se acomodar nos seus lares com essa prerrogativa aqui, que é essa tecnologia. Mas isso não pode abrir mão do nosso desejo de estar lá na igreja, que é também um elemento escatológico. Vamos lá. Natureza da escatologia do Novo Testamento. Eu falei para aqui. A escatologia do Novo Testamento ela é caracterizada por uma tensão. Escatologia inaugurada porque tudo que Jesus, na primeira vinda, vida eterna, derramamento do Espírito, tudo já se cumpriu. Mas tem muita coisa que vai se cumprir na volta. Por isso que, para o cristão, a nossa história ela é o seguinte, ela vai até o fim, ela é ponto, ela vai até o fim e ela volta. Ela tem uma tensão. Por que ela tem uma verdadeira tensão? Porque eu já sou muita coisa, mas não sou tudo que devo ser. Eu já tenho muita coisa, mas não tenho tudo que devo possuir. O Espírito Santo, nós temos, mas tem muita coisa. A restauração de todas as coisas, né? Quando a gente já não vai ter mais a morte como inimigo, tudo isso ainda vai acontecer no futuro. Então, nós estamos vivendo a escatologia. Enquanto que o crente do Antigo Testamento, ele está vendo na perspectiva, o crente do Novo Testamento, ele olha para trás e ele, ao mesmo tempo, ele olha para frente. Ele olha para trás porque ele vê que todo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento no que diz respeito a Jesus foram cumpridas na primeira vinda. Mas, ao mesmo tempo, ele vê que há profecias que ainda não foram cumpridas. Por quê? Porque ele está olhando para frente. Ele está olhando para a volta do Senhor. Por isso que eu falei, escatologia que só olha para a volta de Cristo, ela é empobrecida porque não vê as benesses e as bênçãos que foi da primeira vinda, que foi o evento extraordinário escatologicamente. E a gente vai ver Mateus falando, né, de vários cumprimentos da pessoa de Jesus. O nascimento dele em Belém, né, a perseguição, ele foi morto da forma que ele foi morto. E Mateus faz questão ali no seu livro, todas as vezes, quando cita uma situação de Jesus, nasceu em Belém, de acordo com o profeta Zacarias. Nasceu, meu filho foi chamado do Egito, de acordo com o profeta Oséias. E assim vai, apontando, dizendo, olha, esse pacote de profecias foi cumprido na pessoa de Jesus. Mas existe ali, por exemplo, a angústia de Jacó e outras profecias que vai ser cumprida lá na frente. Por isso, para nós, escatologia, então, entenda, a escatologia nossa ela é inaugurada porque nós já temos muitas bênçãos do Senhor, mas ela tem uma escatologia futura ou não realizada, porque muitas coisas ainda estão no futuro para acontecer. Vamos dar sequência, estamos quase. Agora nós vamos saber o seguinte, qual é o impacto da escatologia? Por que, mais uma vez, eu reforço a ideia dessa aula inaugural? Porque é o seguinte, irmãos, eu não quero, e tenho certeza que o Kleber não, que quando a gente começar a estudar, não adianta chegar aqui e pegar categorias como, vocês vão sair daqui sabendo o que é milenista, pré-milenista, pós-milenista, vão saber pós-tribulação, pré-tribulação, mid-tribulação, o que é milênio, o que é... Não,
Tudo bem, esses conhecimentos são importantes, mas não é essa a proposta única. A proposta é fazer com que esse estudo provoque um impacto na vida dos irmãos. Provoque uma mudança escatológica, uma visão recuperada escatológica. E qual é essa visão? Então, tem duas parábolas que Jesus lá ele ensina para a gente. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens aponta o quê? Para uma visão escatológica de preparação. Lembra? 5 mulheres estão com suas candeias e 5 negligenciaram. Não é? Quer dizer, quando o noivo chegou, já é noite, nós não somos da noite, nós somos do dia, mas nós temos a candeia, nós temos cheio, Paulo diz, cheio do Espírito Santo, que a palavra do Senhor é como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Quando o noivo chegou, elas não tinham azeite, elas não tinham a presença do Espírito. Elas estão ali na igreja, elas estão trabalhando, elas estão envolvidas, mas elas não têm um compromisso. São virgens também, separadas, estão ali na igreja, não é? Por isso que diz, muitos serão escolhidos, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E elas negligenciaram a escatologia, que é a volta do noivo, que é a volta de Cristo. Então, a parábola das 10 virgens, ela tem como foco a nossa preparação para a volta de Cristo. Segunda parábola, também lá, é a parábola dos talentos. Até Jesus voltar, ele deu talento para mim e para você. É a fidelidade. Você pode ver o seguinte, na primeira parábola da apresentação, Jesus vai dizer no final de Mateus o quê? Que vigiai e orai, porque não sabeis o momento que ele volta. Quando você vê no final da parábola, serve inútil e infiel. Quer dizer, não tem serviço, não tem serventia nenhuma para o reino. O que você, meu irmão, minha irmã, tem feito com seus talentos? Tem aplicado no Netflix, na novela? Isso aqui tudo é preparando a gente. Então, as 10 virgens fala da preparação. Como nós devemos estar atentos, com as nossas candeias cheias. Mas, ao mesmo tempo, ele deu para mim e para você talentos. Por exemplo, talentos para pregar, para ensinar, enfim, vários dons. O que você tem feito com seus talentos? Tem enterrado? Então, esse aqui é um impacto que eu quero que provoque, comece a provocar na vida dos irmãos, que comece a pensar. Eu estou me preparando, preparar a Israel para encontrar com teu Deus. Segundo, os talentos que Deus me deu. Não adianta, eu não sou capaz, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de cantar, eu não sou capaz de dirigir um grupo familiar, eu não sou capaz. Quem diz que você não é capaz? Procure no Senhor os seus talentos. Deus distribuiu talentos conforme a capacidade de cada um. Então, não pegue esse talento e enterre. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vamos lá. Impacto, acelerar um pouquinho. Impacto da escatologia, ainda na vida das pessoas. O que tem que provocar em mim? O impacto da escatologia, uma urgência na programação do evangelho. Jesus disse que quando o evangelho for proclamado em toda a terra, ele voltará. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós participamos dos nossos encontros de comunhão, como, por exemplo, a oração nos lares, nós oramos pelo ministério, nós estamos cumprindo isso aqui, porque eu posso não estar lá, mas orando para que o Senhor levante missionários, levante homens e mulheres que levem o evangelho a toda essa terra. Lembra que a igreja que está numa batalha espiritual, ela está clamando pela volta dele. Ela quer deixar de ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante. E um passo para isso, Jesus deixou a dica. Quando o evangelho for pregado em todas as raças e povos, então ele é o fim. Então, se você anseia o fim, trabalhe, investe na igreja para que o evangelho, por isso que nós temos ponto de pregação, para isso nós estamos investindo na Casa Manaim, para isso nós temos uma série de projetos, que em outra parte é dizendo o seguinte, queremos que o evangelho chegue ao máximo para... Por quê? Porque a igreja, ela não só prepara para a volta de Jesus, mas ela apressa a volta de Jesus. Eu apresso a volta de Jesus proclamando o evangelho. Segundo, a vida no Espírito. Já falando que obviamente que nós temos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, o impacto da escatologia é uma vida no Espírito. Sem o Espírito, nós não podemos testemunhar. Sem o Espírito, nós não podemos fazer. Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada. Se Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada, e o Espírito e o Pai é a Trindade, então, se sem Jesus, sem o Espírito Santo, eu não tenho Cristo, eu não tenho Pai. Não posso, o Pai, não posso fazer nada. Então, nós temos que ser uma vida cheia do Espírito Santo, para guardar do mudanismo, para nos preservar da frieza espiritual que vai se bater, e pior ainda, o irmão mais velho do filho pródigo, que é o envelhecimento espiritual. Segundo, perseverança. Jesus disse que o amor se esfriaria, mas aquele que se perseverar até o fim, este será salvo. Meu irmão, não importa a situação, está difícil, persevera. O foco nosso é o quê? Por isso que a escatologia ela é uma teologia da esperança. Ela é o galardão, é um presente de Deus. Persevera, não desiste. Está difícil? A palavra é perseverar.
Outra coisa que vai produzir pureza e vida santa. Meu irmão, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Escatologia, eu vou encontrar com o Senhor. Santo, 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 sejais santo como é teu Deus, sejais perfeito como é teu Deus. A escatologia tem que me produzir uma pureza de vida e santificação. Segundo, alegria. Essa é a marca do crente. Paulo, quando diz lá na carta dele que ele sabe viver tanto na escassez quanto na falta, tanto ser honrado quanto ser humilhado, detalhe, ele não faz isso por murmuração, porque aquela carta ali, Paulo está falando, já mais ou menos 18, não sei quantas vezes, se eu não estou errado, da palavra alegria. Paulo está dizendo, todas as circunstâncias difíceis, eu sei viver com alegria. Se está faltando, eu estou em alegre, porque minha alegria é no Senhor e não na circunstância. A marca do crente, a marca do servo de Deus é alegria. Segundo, uma atitude positiva diante do sofrimento. Meu irmão, nós teremos muitas aflições. O crente passou por perseguição, tribulação, aflição, até Jesus voltar, a tendência é piorar. Com essa visão que eu tenho, o impacto quando eu estudo esse presente, esse futuro maravilhoso que aguarda para mim como servo de Deus. Ou se eu partir agora, eu tenho certeza da minha salvação. Paulo diz que aquilo que está guardado, a glória que está guardada para nós, ela é maior e tem uma qualidade muito melhor do que todo o sofrimento que nós vamos passar nessa terra. Então nós temos também uma atitude positiva, é também um impacto da escola. E por fim, vigiar e orar. Então, mais uma vez, irmãos, vigiar e orar, juntando com urgência na proclamação do evangelho, eu faço uma pergunta para você, uma pergunta para a nossa igreja. Por que às segundas-feiras, 20 horas, nós temos um grupo pequeno orando? Tudo bem, respeito, uns estão estudando, outros estão fazendo outras tarefas, mas você que tem tempo, por que não está lá? Ah, eu tenho vergonha de orar. Vai escutar. É ali que você vai aprender. De repente você tem um talento. Talento tem que ser desenvolvido, irmão. Talento não nasce, não. Ele tem que ser desenvolvido. De repente você vai ser uma mulher, um homem de oração. No início você... Eu dou um exemplo aqui, até alegre, é a própria Valéria. A Valéria entrava muda no meu grupo, saía calada. Hoje a Valéria está uma bênção. É porque Deus, participação. Eu dou esse exemplo. Isso aí é na vida de qualquer um. Fez na minha e fez na... Mais tímido do que eu era. Vamos lá, irmãos. Se eu falei de impacto positivo, agora olha o impacto negativo. Está na atitude da parábola do homem rico. Esse homem rico aqui, o insensato, o rico insensato, né, é a atitude insensata que eu chamo, é aquele homem que ele viu as riquezas, ele se aprofundou, enraizou nessa terra, deve ser aquele que diz, por que estudar escatologia? Será que Jesus, lembra que Pedro disse que muitos haveriam de zombar? Cadê aquele que vocês esperam? Por que ele não veio até agora? É uma atitude zombenteira, é uma atitude de deboche. Esse aqui é um exemplo daqueles que pegam a sua vida e enterra nessa terra. Eu não estou te falando só pelo fato de ser rico, porque para esse homem aqui, a riqueza dele era o que? Largar seus celeiros. Qual é a sua riqueza? Seu estudo? Seu trabalho? Você não tem tempo para ir para a igreja? De repente, isso é um valor que você se dedica a ponto das coisas espirituais desse presente, que escatologia, eu repito, é um presente da vida eterna para mim e para você. É a teologia da esperança, todo o cristianismo. Então, esse aqui é um exemplo louco. Olha no final, mas Deus, olha só, é Deus. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Vê que eu falei de preparação? O que você preparou para o Senhor quando pedir? Eu aprendo aqui também, os irmãos, aqui que eu aprendo com esse versículo, com essa parábola, é que a minha alma, a nossa vida, nem a nós pertence, porque pedirão. Eu e você temos uma vida emprestada. A pergunta é, o que você está fazendo com a sua vida emprestada por Deus? Uma hora ele vai requerer. E quando ele requerer, o que você tem a dar para ele? Outra passagem na Bíblia que me provoca também certos arrepios é quando Jesus vai a uma árvore, ela está cheia de galho, folhas e não tem fruto para ele. Isso aqui é quem negligencia a escatologia. É quem negligencia se preparar para o Senhor. É quem negligencia e não entende o que é vida eterna. Não entende o que é uma luta com a igreja. Não entende, pega seus talentos e enterra nessa terra. E quando ele voltar, olha, eu sei que tu é duro, homem severo, por que tu não negociou esse talento? Dando sequência, estamos caminhando no final. Está acabando, irmão. Eu queria mostrar isso aqui para os irmãos, que isso aqui quando surgiu, Deixados para Trás, essa coleção de 13 livros eu li todas. Maravilha, parece um Dan Brown gospel. Maravilha, irmão, você se prende. Fora o filme que foi Deixados para Trás, teve aqui um outro filme com Apocalipse, que foi também trabalhado em cima de Deixados para Trás. Não é que aquele... Porque nós vamos trabalhar. Será que o arrebatamento é como eles pregam? E de repente todo mundo some? Para você ter uma ideia, por causa desse filme,
Principalmente teve uma influência nos Estados Unidos que as empresas aéreas não colocavam 2 crentes para ser piloto no avião. Colocavam um crente ou não crente, porque se um for arrebatado, o outro está lá para manter o avião de pé, né? É o governo do avião. Você vê a tamanha, a loucura. Isso aqui você vai ver o tempo todo, Netflix, filme falando sobre o final do mundo e aquela coisa toda, em cima de uma teologia ou em cima de uma escatologia totalmente estranha que nós. Por isso que eu coloquei escatologia complicada. Não é nem realizada, não é, nem, é complicada. E segundo, aqui diz que haverá uma segunda chance, quer dizer, a igreja é arrebatada, vai ficar gente aqui, e que esses que vão ficar aqui, o Espírito Santo já saiu, vai ter uma tremenda de uma perseguição, e que eles vão aceitar Jesus. Meu irmão, pensa. Pensa. Isso aqui fere a depravação total. Quem convenceu você do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está aqui, você acha que um homem, mesmo numa perseguição, debaixo de uma coisa, vai querer aceitar Jesus? Já teve Segunda Guerra, já teve peste, já teve Covid. Tem gente que poderia ver toda essa tragédia e se voltar para Cristo. E você acha que quando tiver arrebatado, vão voltar? Pode ser alguma. E mesmo porque, que tipo de salvação vai ser essa? Pelas obras? Não tem sentido. Isso esbarra, isso fere uma série de princípios bíblicos. Vamos lá? E final, assim o crente da era cristã vive entre o dia D e o dia V. O dia D foi a primeira vinda de Cristo, quando o inimigo foi decisivamente derrotado. E o dia V é a segunda vinda de Cristo, quando o inimigo vai se render total e finalmente. Então, meu irmão e minha irmã, escatologia que eu quis apresentar inicialmente para você é essa. Muito mais do que daqui para frente a gente vai trazer, nós vamos explorar todos aqueles conceitos que eu falei lá na frente, morte física lá atrás, né? Estado intermediário, arrebatamento, tudo isso nós vamos tratar. Mas eu vou dizer para você, tem a sua importância, mas não é o mais importante. O mais importante é que esse assunto produz da escatologia, quando você olhar para o futuro, você, apesar de toda a tragédia que é anunciada na Bíblia, você diz, o Senhor até aqui tem me guardado. São as promessas que ele tem para a minha vida. Mas lembre, para que eu possa mais me preocupar com a vida de Jesus, com a segunda vinda, é estar preparado para estar com ele. Não adianta eu ficar focado, como muitos ficam, com a Bíblia numa mão e procurando sinais no mundo, não é, de tragédia e tudo, para tentar unir aos sinais bíblicos. Isso não é escatologia, meu. Isso é desespero. Então, para nós, fica essa palavra aí do Senhor para nossas vidas, que Deus... E eu queria encerrar, agora já, só 7 minutinhos, eu queria encerrar com você com uma leitura bíblica. Me permita fazer uma leitura bíblica? Tá? Pode aqui. A leitura que que está relacionada está lá em Malaquias 4:13, que tem na minha Bíblia o seguinte título: A diferença entre o justo e o perverso. As vossas almas foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Para que guardar a escatologia? E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, o dia que preparei, dia do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho, o que o serve, salvação. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se essa palavra não trazer temor ao meu coração, ao teu coração, irmãos, eu não sei qual outra palavra. Então fica aqui, eu encerro essa primeira aula nossa aqui, esse primeiro contato de escatologia, espero que tenha sido proveitoso e que Deus abençoe, que estejamos preparando o nosso coração para a segunda vinda, não só pela segunda, mas amando a primeira vinda também, tá? Então, graça e paz. Meu pastor com a palavra. Alô, tá me ouvindo? Tô Ah, ouvindo. tá. Não, muito bom saber e conhecer isso. Muito bom conhecer a verdade e não se preocupar com o amanhã. O conhecimento tira essa preocupação da gente. Eu gostei muito, Carlos, dos enfoques que você aí trouxe pra gente, um aprendizado fantástico. Isso é bom para que a gente reforce o nosso aprendizado e saia dos temores que o mundo procura, né?
A gente já ouviu falar até de crente que busca horóscopo, misericórdia, né? Então, que Deus nos dê graça que com esse ensino a gente consiga fugir desses extremos que o mundo oferece. Vamos orar, então. Muito obrigado, Deus te abençoe. Pai, Amém. em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso de aprender a tua palavra. Que o dia de amanhã, que pertence ao Senhor, seja um dia da espera tranquila dos nossos corações. E que nisso, Pai, possamos glorificar o teu nome, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida do nosso amanhã. Obrigado por pertencer ao reino e por Senhor nos chamar para sermos filhos. Amém. Que em nome de Jesus, Deus, esse ensino renove e fortaleça-nos cada vez mais e que a nossa fé seja solidificada em Jesus Cristo. Obrigado, nos dê um dia abençoado, nos preparando para a ceia do Senhor no dia de hoje. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, irmão, que a ceia do Senhor também é escatológica. Lembra? Nós falamos da nova aliança, né? Perfeito, perfeito. Ela também é escatológica, né? Anunciando a vinda do Senhor, a morte dele e a vinda dele. Então, irmãos, lembrando que amanhã às 20 horas nós temos aí com a nossa irmã Valéria Cristina à frente o Projeto Ana. Então, as irmãs aqui estão convidadas para o Projeto Ana amanhã às 20 horas, que é a oração. Então, graça e paz, até daqui a pouco no nosso culto de adoração ao Senhor. E 16 horas aí temos a IBD das nossas crianças. Graça e paz, que tenham todos um domingo abençoado. Amém. Graças a Pai. Amém. Tchau, tchau. Amém. Grande abraço a todos, queridos. Bom domingo. Até logo mais.